E aí, eu não sei se vocês vão lembrar do que eu falei lá no início do primeiro vídeo sobre a integração que o rim tem. Como o rim é um órgão que vai atuar na regulação do equilíbrio hidroeletrolítico e vai participar de uma maneira muito direta do processo de homeostasia, o rim está integrado, por exemplo, a órgãos vitais com funções vitais, como, por exemplo, o coração. Então, se os rins vão receber sangue para poder filtrar esse sangue, o coração, de certa forma, precisa trabalhar em harmonia com os rins. E é por isso que esse gráfico aqui vai expressar essa relação harmoniosa que o sistema cardiovascular, para ser mais específico, a pressão arterial, precisa ter com a taxa de filtração glomerular, com a filtração glomerular, para que a filtração ocorra de uma maneira límpida, honesta, saudável e fisiológica. Esse é o objetivo, né? Então, olha só aqui esse gráfico. Aqui na margem horizontal a gente vê algumas curvas de PA, de pressão arterial, tá bom? Eu vou apagar esses riscos aqui só para não ficar uma coisa meio blé. E o que a gente pode concluir disso? Nós observamos aqui que a taxa de filtração glomerular, ou seja, a atividade de filtração do glomérulo, ela vai exercer uma constante de normalidade, uma constante fisiológica, nesse momento do gráfico aqui, quando essa linha reta se expressar. E essa linha reta vai se expressar mais ou menos nas curvas pressóricas de 80 milímetros de mercúrio até 180 milímetros de mercúrio, tá? Essa pressão aqui não é nada disso aqui não, tá? Essa é a pressão arterial mesmo, a PA, tá bom? Enquanto que, caso os valores pressóricos estejam fora dessa faixa aqui, algumas alterações vão começar a ser observadas na taxa de filtração glomerular. Por exemplo, se a pressão arterial alcançar níveis pressóricos menores que 80, ou seja, para cá, a, por exemplo, 30 milímetros de mercúrio, quer dizer, aqui não vai ser 30, mas caso ela alcance um valor menor que 80 milímetros de mercúrio, a taxa de filtração glomerular ela vai cair até esse ponto aqui. O que isso pode sugerir para a gente? Bom, vamos analisar. Estamos numa situação de, por exemplo, um acidente, a pessoa sofreu uma hemorragia. Se eu tenho perda de sangue, a perda de débito cardíaco e a pressão arterial vai baixar. Com a pressão arterial baixando, eu tenho esse quadro aqui, ó. Ela baixou. E aí, o que é que isso sinaliza lá para os meus glomérulos nos rins? Bom, a pressão arterial está baixa. Se a pressão arterial está baixa, eu tenho pouco volume de líquido. Logo, por que raios eu vou estimular a filtração glomerular para excretar e perder mais líquido? Por isso, durante curvas pressóricas menores que 80 milímetros de mercúrio, a taxa de filtração glomerular vai cair. Eu não vou filtrar, meu bom senhor, porque eu tenho pouco líquido corporal. Então, se eu filtrar, eu vou perder o pouco que eu tenho, tá bom? Já a situação oposta, que é quando a curva pressórica arterial excede o valor de 180 milímetros de mercúrio, o que vai acontecer, na verdade, não é que, bom, a excreção vai aumentar. Na verdade, isso até pode acontecer e vai acontecer em uma situação que se configure um aumento da curva pressórica. Olha só. Dá até para ver aqui que esse aumento da taxa de filtração glomerular realmente ocorre. Mas, por que isso não pode acontecer? A taxa de filtração glomerular, ela precisa permanecer num nível constante por causa disso aqui que eu acabei de falar. Aqui,
na relação glomérulo e cápsula de Bowman, nós temos um circuito de 3 barreiras de filtração glomerular. Se eu aumento demais a pressão arterial, eu corro o risco de danificar essas barreiras aqui. E aí o que já era ruim fica pior ainda e eu não tenho nem o ovo frito, nem o ovo mexido. Então, por isso que a pressão baixa demais mexe com a taxa de filtração glomerular, mas a pressão alta demais também. Por isso que não é interessante que haja muitas flutuações na taxa de filtração glomerular, a TFG, né? E esse mecanismo de proteção do glomérulo, proteção das barreiras de filtração é tão importante que, olha essa situação aqui. Vamos supor que eu tenho um aumento de resistência, uma pequena vasoconstrição aqui nessa minha arteríola. Com a minha vasoconstrição, o que eu vou fazer é diminuir o fluxo de sangue que está chegando lá no glomérulo. Olha só, ele vai ser recanalizado para cá, porque tem menos resistência do que aqui, que tem muita resistência. Por isso a setinha aqui está menor e aqui ela está maior. Logo, se eu tenho menos fluxo de sangue alcançando o glomérulo, eu tenho menos isso aqui, ó, menos pressão hidráulica, menos pressão do sangue contra a parede dos capilares. Logo, essa resultante aqui vai ser menor do que 10. Logo, a taxa de filtração glomerular ela vai diminuir. Tá bom? Esses mecanismos aqui são muito importantes e é por isso que a taxa de filtração glomerular vai ter principalmente 2 formas de autorregulação, como esse tópico sugere. O primeiro mecanismo adaptativo para poder trazer a taxa de filtração glomerular para aquele nível constante do gráfico que a gente viu é a resposta miogênica. Então, por exemplo, durante um aumento de pressão arterial, o que vai acontecer com as paredes da minha arteríola aferente é que elas vão se estirar. Se eu tenho uma maior pressão arterial, eu tenho mais força do sangue contra a parede dos vasos, né? Aqui é um vaso, o sangue está fazendo mais força contra a parede dos vasos. Então, eu vou sofrer distensões, né? Logo, com esse aumento de distensões, a minha arteríola aferente vai sentir isso, esse aumento de pressão contra suas paredes. E vai, em resposta a isso, vasoconstringer. Eu não sei se eu conjuguei esse verbo direito, vamos fingir que não aconteceu. Em resposta a esse aumento de pressão e a esse estiramento, a arteríola vai sofrer vasoconstrição para diminuir a pressão e aquele estiramento todo parar de acontecer, ué. Logo, eu também diminuo, né, o calibre da minha arteríola, que antes era assim, agora eu promovi uma vasoconstrição. Se eu promovi vasoconstrição, eu diminuo o fluxo do sangue. Diminuindo o fluxo de sangue, eu diminuo aquela pressão hidráulica ali e, consequentemente, eu diminuo a TFG, que é a taxa de filtração glomerular. O outro mecanismo adaptativo é a resposta miogênica, e essa daqui é muito mais interessante. Vamos para cá. Tá aqui o néfron, né, como a gente tá vendo, e diferente desse outro desenho aqui em cima, que ele aparece todo abertinho assim, isso aqui foi feito para deixar as coisas mais didáticas. Mas o néfron, na verdade, quando você vê ele, no caso, se você visse, né, porque ele é pequeno demais para você ver assim, mas o néfron, ele não é assim, todo abertinho. O néfron é assim. Então, as alças de Henle, elas meio que ficam aqui perto do glomérulo, diferente do que acontece naquela primeira imagem que eu mostrei, né? Olha só aqui. A alça de Henle, o ramo descendente, passa por aqui, depois ele sobe, dá essa sensação de linearidade, começa aqui e termina aqui. Mas, na verdade, o livro fez isso só para você entender, né? Olha só como eles são pessoas muito boas. Pois é, faltam seres humanos assim no mundo, pessoal. Vamos dar valor, hein? E é graças a isso aqui que você pode se confundir, mas, na verdade, o néfron é isso aqui. A alça ascendente, aliás, o ramo ascendente da alça de Henle, ele vai passar exatamente, absolutamente exatamente entre a arteríola aferente e, olha aqui passando por trás, a arteríola eferente. Ou seja,
Em que isso implica? Tá aqui a imagem. Olha só, aqui a arteríola aferente, arteríola eferente, e aqui está o ramo ascendente da alça de Henle. Ou seja, o ramo ascendente da alça de Henle tem uma ligação muito intrínseca, muito fofa, minha gente, com essas duas arteríolas aqui. Elas têm suas paredes coladas, olha só, elas se associam de certa forma. E o que isso implica? Implica que o túbulo renal tem em sua composição principalmente células epiteliais. Beleza? Beleza. Só que essas células aqui específicas que estão pintadas numa corzinha mais escura e que são as células que encostam nas paredes das arteríolas são células diferenciadas. Elas são chamadas de células da mácula densa. E para que isso serve, meus nobres? Eu falo logo. Antes, eu gostaria de dizer também que as arteríolas vão ter esse tipo especial de célula. Não as células da mácula densa. Assim, eu quis dizer células que, por estarem com a parede ligadas ao túbulo, são células especiais. Foi isso que eu quis dizer. Essas células aqui, que são células musculares, mas que estão em contato literal, encostando nas células da mácula densa, são células diferentes, células chamadas de células granulares. E elas são diferentes porque elas vão atuar na secreção de renina, que é um hormônio que vai ali ajudar a mediar esse processo de absorção de água, absorção de sódio e de promoção de vasoconstrição para poder aumentar a pressão arterial, não é verdade? Então, tudo isso aqui que eu expliquei era para chegar nisso, na resposta miogênica. O que vai acontecer durante essa situação de resposta miogênica? O que vai acontecer é que quando a taxa de filtração glomerular ameaçar subir muito, né? E isso não pode acontecer, foi o que nós vimos. O que vai acontecer é uma cascata de sinalização aqui, tá bom? Então, primeiro, se a pressão arterial sobe muito, a taxa, a TFG, também vai subir. Ou seja, a filtração aqui vai estar a rodo menor. Vai estar acontecendo a todos os instantes possíveis, entendeu? E o que vai acontecer é que o líquido aqui dentro vai viajar com muito mais velocidade, olha só. E a partir do momento que esse líquido começa a ascender pelo ramo ascendente da alça de Henle, em algum momento ele vai passar por esse local. E é nesse local onde eu tenho as células da mácula densa, olha só. E essas células da mácula densa vão sentir, olha que profundo isso, vão sentir esse aumento de fluxo de líquido. E o que elas vão fazer é enviar sinais parácrinos para essas células aqui do lado, as células granulares das arteríolas. Para que servem esses sinais parácrinos, minha gente? Esses sinais parácrinos são enviados para essas células glanulares aqui, tá? Das arteríolas, de modo que eles avisam, tipo, ô meu nobre, a TFG tá muito grande aqui, dá para você baixar a bola, literalmente. E o que acontece é uma vasoconstriçãozinha para aumentar a resistência. Se eu aumento a resistência, eu diminuo o fluxo e diminuo também aquela pressão hidráulica, logo eu diminuo a taxa de filtração glomerular. É isso aqui que essa imagem vai falar, tá? Foi tudo que eu acabei de dizer. Então, primeiro, a TFG aumenta, o fluxo do líquido também aumenta, e aí quando esse fluxo aumentado chega na região da mácula densa, essa mácula densa secreta essas substâncias parácrinas que se difundem até a arteríola. A arteríola, em resposta, faz uma constrição que aumenta a resistência, a pressão hidrostática diminui e a TFG diminui. Com isso, eu sempre vou conseguir manter essa curva constante pressórica aqui. Olha que lindo, minha gente. A ciência é maravilhosa. Olha que lindo. E depois de finalmente entender todos esses mistérios escabrosos por trás da filtração, nós finalmente vamos adentrar ao próximo processo que acontece dentro dos rins, que é a reabsorção. Nós vimos, a posteriori, quer dizer, anteriormente, que o que acontece aqui, ao longo de todo o néfron, é uma série de modificações no meu filtrado.
Então nós entendemos que o líquido que foi filtrado, ele tem uma concentração X nesse lugar aqui. Mas quando ele chega aqui, já para ir para a bexiga, ele tem uma concentração de solutos diferente. O que explica essa diferença? Significa dizer que ao longo desse caminho, o soluto foi perdido, ou foi ganhado, ou o solvente foi perdido, ou ganhado, acumulado. E é isso que vai fazer esse líquido, a urina, ser tão diferente desse primeiro filtrado aqui. E a gente vai começar, primeiro de tudo, com a reabsorção, que é mais ou menos esse processo aqui de você retirar do líquido que está aqui no lúmen desse vaso solutos, solventes e reenviá-los de volta aqui para os vasos sanguíneos. Só que para entender isso, a gente precisa ter em mente um conceito que eu já falei anteriormente, mas pode ser que vocês não lembrem, aí eu vou até voltar aqui. Tá aqui. Depois que o líquido é filtrado, nesse momento aqui, olha só, nesse momento, esse líquido, ele tem 180 litros por dia de volume, mas o principal que eu quero que vocês entendam é isso aqui, ele tem 300 miliosmol. O que pombas é 300 mil? Vamos lá. Isso aqui é uma medida de osmolaridade. Eu vi o livro falando osmolalidade. Eu vou falar com R porque é um pouco mais fácil para eu não gaguejar. Osmolalidade. Eu vou falar com R, tá bom? O que isso aqui representa? A osmolaridade é a quantidade de soluto que eu tenho proporcional à quantidade de líquido que eu tenho. Entendeu? É tipo você fazer um café muito forte, tem pouca água e muito pó de café, então a osmolaridade ali tá muito alta. Do oposto, eu boto um jarro de 2 litros de água. Ah, tá. Agora eu me lembrei. Pra que eu fiz esse desenho aqui? Do contrário, eu pego esse litrão aqui de água e coloco só uma colherzinha de café aqui dentro, ó. Tem muito solvente para pouco soluto, né? Então não vai ser aquela coisa perfeita, tá bom? Esse é o conceito de osmolaridade. É mais ou menos isso, pelo menos. E aí o que vai acontecer, olha só, é que eu tenho 300 miliosmol nesse líquido recém-filtrado aqui, beleza? Olha só o que acontece quando o líquido caminha, tá? E aí vocês verificam uma coisa que é muito importante. Acontece aqui que essa osmolaridade desse líquido, ela é igual à do plasma que está aqui no sangue. Eu esqueci de falar isso para vocês, né? Pois é, eu esqueci de falar isso para vocês. De modo que a mesma concentração de soluto que tem no líquido que foi filtrado é parecidíssima com a quantidade de soluto que tem no líquido que está aqui, nos capilares. Se você pensar um pouco, vai notar uma barreira. Não uma barreira daquela que a gente falou, mas no sentido um pouco mais filosófico da coisa. Você vai notar que as contas não estão fechando. Por quê? Nós precisamos efetuar uma reabsorção. Então, eu vou tirar daqui desse líquido alguns solutos e solvente para devolvê-los para o meu vaso sanguíneo. A única forma de nós movimentarmos soluto é por meio, né, pensando de forma passiva, de fusão ou transporte ativo. E é isso que vai acontecer na reabsorção. Eu acabei de falar para vocês que a osmolaridade do líquido filtrado é a mesma que a do líquido que está no plasma também. Eu tenho líquidos isoosmóticos com osmolaridades iguais. Então eu não tenho diferença de gradiente, logo não vai ter esse movimento de soluto ou de solvente de um lado para o outro ou do outro para o lado. Entendem? Por isso, a reabsorção é um processo que vai utilizar muitas vezes um transporte ativo para poder reenviar essas moléculas de volta para os capilares. Eita, fiquei tonto aqui só de ficar baixando. Aqui, cheguei. E aí é justamente isso que vai acontecer. Olha só, a reabsorção pode ser ativa, eu gasto energia, ou passiva. Mas primeiro ela precisa ser ativa. Lembram que eu falei que o líquido filtrado e o plasma são isosmóticos? Então, se não tem gradiente, como é que ela vai ser passiva? Logo, eu preciso criar um gradiente enviando o soluto ou trazendo o soluto de forma ativa.
Entendem? É o que essa imagem vai mostrar pra gente. Vamos lá. Aqui vocês estão vendo o túbulo, certo? Aí aqui o meu brother pegou essa imagem, cortou o túbulo assim, agora vocês estão vendo aqui o interior do túbulo, né, onde o líquido corre. E aqui esses cubinhos são as células desse tubo, que são células epiteliais, por incrível que pareça, tá bom? E aí ele pegou esse lado aqui, né? Claro, essa parte aqui é o interior do tubo, né? Não sei se vocês estão visualizando isso. E aqui fora passa a porção extracelular, né? Aqui fora, ó. Passa os vasos também, mas passa o líquido extracelular por aqui por fora, beleza? E aí ele deu uma ampliada aqui. Aqui agora a gente está vendo o lúmen do túbulo, né? A parte mais central do túbulo, e aqui fora do túbulo. O que vai acontecer é justamente o que eu acabei de falar. As concentrações estão iguais tanto aqui dentro quanto aqui fora. Então, para eu começar essa reabsorção, preciso gerar gradientes. Então, o que eu vou fazer é usar transporte ativo, já que passivo não tem como, porque estão concentrações iguais. Nenhum soluto vai de um lado para o outro ou vice-versa. E é isso que vai acontecer aqui nesse item 1. O sódio é reabsorvido por um transporte ativo. Então, ele vai conseguir atravessar a membrana dessa célula epitelial aqui, num processo de transporte que nós chamamos de transporte transcelular, né? Porque ele passa através transcelular. Então esse sódio vai ir para o outro lado de fora do túbulo por um meio transcelular, ou seja, ele passa por dentro do citoplasma da célula até brotar lá do outro lado, ok? E o que vai acontecer? Esse transporte ativo vai acontecer, vai acontecendo, e vai chegar um momento que a concentração de sódio aqui vai ficar considerável. Considerável a ponto de os ânions que estão aqui dentro sentirem afinidade elétrica por esses cátions que estão aqui. Então, o que os ânions vão fazer também é seguir o gradiente. Perceberam que primeiro comecei com sódio, gerei um gradiente e agora é um efeito meio que cascata. Os ânions só foram para lá por causa do acúmulo de sódio. Eu gerei um gradiente aqui, tá bom? E aí os ânions vão começar a ir para o lado extracelular. E o que vai acontecer depois é que eu vou ter aqui agora cátions e ânions também, porque os ânions passaram. Ou seja, eu tenho soluto pra caramba. E a água, por osmose, vai olhar para aquela rapaziada ali e vai dizer: estou afim, vou chamar para sair. E ela também vai fazer esse processo de reabsorção. Ou seja, o que vai promover a reabsorção de água é a osmose por esses brothers que, né, foram para o líquido intersticial, para o líquido extracelular. Beleza? E aí, no final do processo, alguns solutos, como o potássio, o cálcio e a ureia, eles são reabsorvidos por difusão, né? Acabam sendo reabsorvidos por difusão, graças ao gradiente que foi criado aqui. Ou, como o caso da ureia, por exemplo, ela é um composto orgânico, ela também vai sofrer difusão, né? E há também compostos orgânicos que vão conseguir simplesmente se difundir por dentro da célula, sem nenhuma proteína de transporte, porque a membrana dessa célula epitelial aqui do túbulo, ela é uma bicamada lipídica. Não é uma bicamada fosfolipídica, é uma bicamada lipídica. Então, por exemplo, substâncias, né, solutos que estejam aqui dentro do túbulo, que forem apolares, como os lipídios são, consegue facilmente passar pela célula, olha só, sem precisar de nenhuma daquelas proteínazinhas de membrana que precisa ela passar por dentro e tal. Entendem? Aqui o processo que vai acontecer. Então vejam só, eu tenho aqui no túbulo uma concentração de sódio muito alta e aqui no líquido intersticial também, né? Lembram que os dois líquidos eles são isosmóticos, eu não tenho diferença de concentração. Porém, aqui na minha célula eu tenho uma concentração de sódio baixa. Por que eu tenho essa concentração de sódio baixa? Por causa da bomba de sódio e potássio, que sempre deixa mais sódios fora do que dentro. Então, o que vai acontecer é que esse sódio aqui, ele vai se movimentar para dentro da célula
por meio de proteínas de membrana, nesse caso essa proteína de membrana aqui, chamada ENaC, né, que é o canal epitelial de sódio, e uma vez que ele chega aqui na porção citosólica da célula, a célula vai ficar salgada, não sei se posso dizer assim, e aí a bomba de sódio e potássio vai fazer o trabalho dela, que é manter mais sódios fora da célula do que dentro. E aí a bomba de sódio vai fazer justamente isso, né? O sódio que estava aqui entrou aqui e agora ele vai sair aqui do outro lado de fora. Enquanto que a célula pega o potássio, né? Porque é bomba de sódio e potássio, mas depois ela joga ele fora para não ficar alterando o gradiente eletroquímico, porque a intenção era só movimentar o sódio mesmo, tá bom? Já outro tipo de situação que pode acontecer na reabsorção é o que nós chamamos de reabsorção acoplada ao sódio. Ou seja, é um interesseiro, uma interesseira, entendem? Olha só, aqui no lúmen do túbulo a concentração de sódio está alta. Aqui a concentração também está na parte de fora do túbulo. Eu não tenho gradientes. O que vai acontecer também, além desse processo aqui, é que nas membranas das células eu vou ter também o que? Alguns transportadores, algumas proteínas, melhor dizendo. Essas proteínas vão possibilitar a entrada dos íons sódio aqui dentro da célula. Por quê? Aqui eu tenho muito sódio e aqui eu tenho pouco. Eu tenho gradiente. Esse sódio, por natureza e por gradiente eletroquímico, tende a querer vir para cá para dentro, porque aqui tem menos do que aqui. E aí, essa força de gradiente do sódio leva ele para dentro da célula, e aí uma molécula de glicose acaba usando parte dessa força de difusão do sódio e entra junto com ele, tá ligado? Ela se aproveita ali e entra também na célula. Por essa proteína de membrana aqui, né, a famosa SGLT, parece até o nome de um sindicato, mas que é uma proteína que vai fazer esse transporte indireto, né, esse transporte secundário. Transporta um, mas vem outro, pega carona e vai junto, né? E aí o que vai acontecer? Bom, o sódio é o de sempre, né? A célula, a bomba de sódio e potássio vai perceber que a concentração de sódios aqui dentro está tentando ficar maior, ela vai fazer o trabalho dela, que é mandar o sódio para cá para fora. O sódio estava aqui, agora está aqui. Missão cumprida, foi reabsorvido. E aí, né, a gente viu aqui a bomba de sódio e potássio, manda os sódios para dentro, manda o potássio para... Aliás, manda o sódio para fora, pega o potássio para dentro, só que o potássio sai depois para não ficar bagunçando o gradiente eletroquímico aqui dessa célula. E aí o que vai acontecer é que aquela glicosezinha lá que entrou aqui, ela vai seguir o trajeto dela até encontrar esse GLUT aqui, que é uma proteína de membrana. Esse GLUT é o que vai possibilitar a glicose vir para cá, para o líquido intersticial. Por quê? Porque aqui dentro da célula eu tenho uma concentração de glicose alta. Porque a minha célula faz respiração celular, meu povo, então ela precisa de glicose, entende? Por isso que a concentração de glicose aqui está alta e no intestício está baixa, porque a glicose que vem lá dos alimentos, ela tem que ficar dentro da célula, entendeu? E aí eu tenho um gradiente, né? Então a glicose ela vai vir para cá de livre e espontânea vontade, não como o sódio, que tem que ser bombeado pela bomba de sódio e potássio. É isso aí. Então, ao final desse processo, o que a gente entende? A gente entende que, para haver a reabsorção, precisa primeiro haver um transporte ativo, né? Nesse caso, porque o fluido que sai ali, que está ali no túbulo proximal, ele é isosmótico em relação ao líquido extracelular. Então, proteínas, né, bombas de transporte precisam movimentar esses solutos para criar gradientes. Percebam só que efeito dominó. Eu tenho transporte ativo de sódio, né? Para entrar na célula, ele entrou de forma passiva, porque aqui a concentração era baixa, mas para vir para cá foi de forma ativa, né? E aí, uma vez que os sódios vêm para cá, ele chama ânions, porque o sódio é positivo, ele chama negativo, os opostos se atraem, aí os ânions vão também. E depois tem tanto soluto aqui desse lado, tanto sódio, tanto ânion aqui desse lado, que a água por osmose vai para lá também. E depois tem tanta coisa aqui dentro, que o gradiente desses caras fica pouco, entendeu? Fica muito concentrado, aliás. E aí o que vai acontecer é que eles vão também tudo para lá, ou seja, um efeito dominó, um efeito cascata muito incrível, né?
Ai, que negócio trabalhoso, meu Deus do céu. E a gente entende que a reabsorção vai acontecer dessa forma, tá bom? É por isso que é importante o papel do sódio aqui para todo esse processo de reabsorção, beleza?